Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Prótese na Prática. Pessoal, estou aqui com um casinho de uma PPR e eu decidi estar fazendo esse vídeo aí para ajudar as pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade de estar acrilizando PPR. Eu vou estar demonstrando aqui a forma mais correta de estar incluindo uma PPR para que possa ser feita uma caracterização de forma mais simplificada, ok? Vamos lá, aos detalhes. Primeiro, nós devemos fazer uma boneca em gesso pedra ou gesso especial, da sua preferência. Eu prefiro gesso pedra pela facilidade de desinclusão. Algumas pessoas mais antigas incluíam as PPRs assim, de cabeça para baixo, na base da mufla. Só que desse jeito, os dentes e o holt, a grade, ela vai ficar presa na base da mufla. Os dentes vão ficar por debaixo da grade. Isso, às vezes, dependendo da largura que está a grade, dificulta a furagem dos dentes, né? A furação aí, para poder criar um pouco mais de retenção. Nesse caso, nós incluímos a PPR com os dentes voltados para cima. Dessa forma, a grade vai ficar presa na base e os dentes vai ficar na contramufla, facilitando dessa forma o processo de furar os dentes para criar retenção. Pessoal, e é sempre bom furar os dentes, certo? Dessa maneira vai facilitar você aí estar fazendo a caracterização também da resina. E vou também estar explicando aqui, algumas pessoas têm problema depois da PPR prensada ficar um degrau nos dentes, os dentes vai ficar mais alto ali do que o dente que está no modelo. Nós podemos amenizar esse problema com a utilização do propiciador de espaço, certo? Eu vou incluir na mufla e volto aqui para fazer o propiciador de espaço e estar explicando melhor como ele funciona, certo? Aguarde, é só um estalar de dedo. Olá pessoal, todos muito bem-vindos, de volta aqui com a explicação da PPR incluída com os dentes virados para cima e a explicação pelo qual nós devemos usar o propiciador de espaço, também conhecido como câmara de compensação ou simplesmente alívio, correto? Vou fazer uma breve explicação para que serve o propiciador de espaço. Mas antes, vamos lá, aqui há algumas interações aqui a respeito dos dentes virados para cima. Quando nós incluímos dessa forma, nós temos toda essa parte gengival exposta. Após a remoção lá da mufla, a boneca vai apresentar apenas os dentes, com bastante espaço para poder fazer qualquer tipo de caracterização. E está ajudando aí na furação dos dentes, né? Agora vamos lá. Toda vez que for incluir PPR, aonde tiver o grampinho à amostra, que ficou aí para fora do gesso, passa aí um alíviozinho de cera, correto? Para evitar que esse gesso ele quebre na remoção da mufla. Quanto ao propiciador de espaço, vamos lá. É interessante deixar de 1,5 mm a 3 nessa linha aqui em volta da resina, ok? Aqui é para que o gesso tenha contato no gesso e todo o excesso seja escorrido aqui para a região onde está o propiciador de espaço, ok? Muitas pessoas aí antigas utilizavam o propiciador de espaço e muitas vezes não sabiam o nome, tá? Mas esses protéticos aí que são mais antigos, a maioria utiliza. O propiciador de espaço, pessoal, ele serve justamente para que a resina ela seja expulsada de forma mais rápida da área gengival. Evitando, no caso aqui das PPRs, que ela fique aquele degrau de oclusão. Muitas vezes a gente inclui uma PPR com dente anterior e na hora da adaptação, quando ela está pronta ali para ir para o modelo, a gente percebe que o dente ficou ali até 1,5 mm maior do que o outro. Isso aí acontece muito. 90% desse problema, pessoal, vocês vão estar resolvendo com propiciador de espaço, correto?
É muito simples, tá? Isso aqui é cera 7 fundida, colocada de certa forma com uma espátula 7 ou com essa aqui, com a 31. É, 31? Nem lembro o número dessa espátula. Isso mesmo, pessoal, isso aqui é uma 31. Como eu havia falado, alguns protéticos, eles utilizam um sprue, um fio de cera desses mais grossos de 3 não, mais, de 4 ou 5 milímetros. E eles colocam só aqui, em volta da prótese pronto, tá? Eu acho melhor fazer desta forma aqui, da mesma forma que eu fiz aqui na prótese total. Deixa de 1,5 a 3 milímetros aqui, ó, para não encostar na cera. Pessoal, isso aqui é incrível. Quando você termina a prensagem, bem dizer, a prótese está quase sem rebarba. Isso aqui você tira aqui na mão e fica uma rebarba muito fina aqui na região. Isso aí facilita até o acabamento. E na hora de voltar para o modelo, lá no articulador, muitas vezes quase não dá ajuste oclusal, tanto na PT quanto na PPR, certo? Então tá, vamos lá, a conclusão dessa parte aqui. O propiciador de espaço, ele serve, pessoal, justamente para isso. Para que na hora da prensagem haja um escoamento melhor da resina, certo? Eu prenso a resina um pouco mais mole, tá? É o que eu vou demonstrar na prensagem dessas duas peças. E que nós vamos estar utilizando aí a resina da Protetic, Termopro, rosa e incolor, na qual nós vamos fazer uma caracterização muito simples, porém que vai ficar muito bonita, apenas utilizando o rosa e um pouquinho a mais de veias, certo? Um detalhe muito importante, toda vez que vocês forem utilizar resina termo, aí o líquido aí com crosslink, para estar melhorando aí o polimento final da sua peça e ter uma aderência melhor aos dentes, correto? E preferencialmente, pessoal, utilizar pó e líquido de mesma marca. Nada de estar misturando aí marca A, marca B, marca C, tá? Fazendo isso com uma marca só, vocês diminuem a chance de erro, ok? Porque querendo ou não, existe aí um pouco de diferença de marca para marca, tá? Elas são o mesmo produtos, porém consistem aí um pouquinho de diferença de manipulação de material, na qual eu estarei demonstrando na prensagem dessas duas peças, certo? Então vamos lá, é só um estalar de dedos e estamos de volta. Olá, todos aqui de volta. As peças foram incluídas e lavadas. Eu vou por partes aqui agora. Primeiro eu vou dar a explicação aqui da PPR e depois da PT, ok? Vamos lá. Pessoal, notem aqui que quando nós incluímos ela com os dentes virados para cima, na base, vai ficar neste formato aqui. Se houver necessidade de fazer caracterização, já está aqui, ó, a gengiva toda exposta. É só ir depositando o pigmento, né, a resina de cores diferentes, e assim fica mais fácil de fazer como se fala, a caracterização, tá? Pessoal, eu não vou citar nomes de empresas que produzem caracterização. Eu tive problema de direitos autorais nos outros vídeos, inclusive meu canal, eu tive problema com ele, tá? Então eu só vou falar sistema de caracterização, apenas isso, ok? Aí você escolhe a marca que você quiser, tem diversas hoje no mercado. A que comanda o mercado, ela creio que perdeu a patente e já tem outros fabricando essas resinas de pigmentação. É só pesquisar, correto? Neste caso aqui, aqui a grade, né? Vamos lá. O rote ou grade ficou preso aqui na parte da base da mufla ou contra-mufla, como quiserem chamar, certo? Aqui já está previamente isolado. Neste caso aqui, não vai haver caracterização. Ela vai ser apenas rosa simples.
No caso de PPR, pessoal, algumas pessoas gostam de estar utilizando o rosa pela vestibular e prensar com incolor. Eu não vejo necessidade de colocar incolor em PPR. Eu já fiz muito com incolor ou quando o cliente pede, certo? Mas nesse caso aqui, nós vamos manipular a resina rosa, apenas o rosa médio, e colocar aqui em cima. Notem que eu já coloquei algumas veinhas a mais aqui. Isso aqui, pessoal, faz toda a diferença na prensagem. Fica uma caracterização simples, né? Apenas com um pouquinho de mais veia. Ela vai ficar aí com um tom mais avermelhado em alguns pontos, ok? Vamos para a manipulação da resina para poder fechar essa mufla. E vou mostrar como que eu deixo a resina, a consistência. Ok, pessoal, de volta aqui. Vamos manipular aqui a resina aqui. Pessoal, a consistência da resina, quando nós misturamos o líquido com o pó, ela deve ficar totalmente solta. Como assim solta? Se vocês observarem, quando nós colocamos o líquido e depois o pó, ocorre que ela fica um pouco arenosa. E assim dificulta tá mexendo. Quando coloca o pó e o líquido na quantidade certa, ela já fica de forma... dessa forma aqui mais molinha. Correto? Se você colocar as quantidades de pó e líquido e observar que ela ficou arenosa e que está tendo algum tipo de resistência quando você mexe, é melhor você colocar um pouquinho mais de líquido. Eu utilizo aqui essa medida, certo? Pó e líquido. Para essa medida de pó, essa de líquido, correto? Se vocês utilizarem essa medida ou outra qualquer e vocês sentirem que a resina ficou arenosa, vocês coloquem um pouco mais de líquido. Pessoal, apenas algumas gotinhas, certo? E o certo é tampar e esperar ele chegar no ponto. Eu costumo colocar nas muflas, quando é PPR, o acrílico um pouco mais mole. Não dessa forma que ele ainda está aqui. Ele ainda está muito mole. Muitas vezes, se colocar ele muito mole, ele vai dar microbolhas. Ou não vai ter consistência suficiente para permanecer no local quando você prensar. Certo? Ocasionando aquelas bolhas internas. E terminando essa daqui, nós vamos passar lá para a prótese total. Que aí eu vou fazer um pouco da caracterização simples, apenas com rosa médio e as veinhas, certo? Pessoal, aqui, eu gosto de colocar na PPR nesse ponto que ele está elástico. Vou colocar aqui que ali a luz está muito forte. Prensa hidráulica. Se vocês tiverem prensa hidráulica, levar a prensa e põe 500 quilos, espera e vai aumentando aos poucos até chegar em 1 tonelada. Prensa manual. Deu o aperto, espera um pouco até que a resina extravase e depois dá o aperto final. Correto? Essa consistência aqui desse material, ela é a ideal. Por quê? Pessoal, tem gente que prensa PPR com a resina já quase dura. Isso aí ocasiona muito também distorção na altura, certo? Vamos colocar aqui, fechar. E vou levar até a prensa. Colocando aqui na prensa, pessoal, essa prensa aqui ela é manual. Vai apertar aqui até observar o extravasamento da resina. Pessoal, essa prensa aqui ela tá fora da base dela. Eu tirei para poder gravar aqui. Porque para gravar tem que ter esse fundo preto, senão a filmagem não fica legal. E lá onde está na bancada não dá para me colocar esse fundo preto. Observem que já está saindo aqui o excesso, tá? Aqui eu estou apertando na mão, ó, sem estar a resina, a prensa presa. E a resina já está extravasando.
Deixa aqui uns 30 segundos, um minutinho. E se for presa em base, leva na base e dá o aperto final, ok? Aqui agora nós vamos levar lá na base e terminar de dar o aperto final, certo? Mas no mais é isso aqui a prensagem. Notem que toda a resina escorreu com muita facilidade. Quando você põe muito dura, aqui ela já apresenta alguma resistência. A mufla já fechadinha. Então é que isso aqui. Vamos passar agora para a prótese total e eu vou dar explicação a respeito dos tempos no micro-ondas e na panela, de modo convencional.